Olá, meus queridos. E aí, tudo bom? Mais uma videoaula aí, agora sobre leis da reflexão da luz. Professor de Física, Alexandre Santos Xandão. Vamos lá. Primeiramente, para a gente poder falar da reflexão da luz, precisamos definir o que seria. Então, a gente vai definir a reflexão da luz da seguinte forma. Fenômeno que a luz volta ao se propagar no meio de origem, após incidir num objeto ou numa superfície. Quem de vocês nunca ficou com um espelho no sol, jogando a luz do sol na cara do coleguinha, tá certo? Sempre que você fez isso com o espelho, com o relógio, com a tampa de leite, você usou a reflexão da luz. Então a luz vai bater na superfície e vai ser refletida, tá certo? O que a gente está interessado é como isso acontece nos processos de simetria, utilizando lá os conceitos da óptica geométrica. E aí, ó, tá uma representação prática. Você tem um feixe de luz vindo de uma lanterna, batendo numa superfície e sendo refletido. É isso que a gente está falando, tá certo? A física por trás da matemática é a que a gente vai dar uma ênfase aqui hoje. E aí, ó, um bom exemplo de estudar a reflexão da luz é nos espelhos planos, tá certo? Só uma ressalva, nem sempre o espelho que você tem na sua casa é plano, tá certo? Lembrando que tem espelho que lhe engorda, tem espelho que emagrece, você fica comprido. Esses espelhos que dão uma mudança na sua imagem não são planos, tá certo? É outro tipo de espelho que a gente vai estudar isso depois. Os espelhos que a gente vai estudar aqui são planos. E o que seria? Qualquer superfície plana e refletora, tá certo? Qualquer superfície plana e refletora da luz. Isso é um espelho plano. Então, a gente dá um exemplo, o meu gatinho, tá certo? Ele tá ali com o cara de assustado e você é capaz de ver o reflexo dele aqui no espelho, tá certo? E aí você vê que a formação da imagem do gatinho no espelho plano é perfeita, tá joia? Vamos seguir aqui. Como é que essa imagem vai se formar, tá certo? Algumas pessoas têm muita dúvida quanto à formação dessa imagem. Vamos entender o seguinte. A imagem do espelho plano é sempre formada pelo prolongamento dos raios incidentes no espelho. Como é isso? Imagina agora que a gente tem um objeto luminoso. Se ele é um objeto luminoso, então ele tem luz própria, ele emite luz. E aí esse objeto está na frente de um espelho plano, vertical, tá certo? Por ele ter luz própria, então vamos usar elementos da geometria para indicar o raio de luz. Então eu tenho dois raios de luz batendo no espelho e sendo refletidos. Aí você pergunta, e se o raio for direto, Xandão? Bom, se ele for direto, ele vai refletir do mesmo jeito. Eu não estou interessado em saber na incidência do lado esquerdo. Eu estou interessado em saber como é que vai formar a imagem. A imagem vai ser formada através do prolongamento dos raios refletidos, que seriam essas linhas tracejadas aí, ó. Essas linhas tracejadas, ao fazer o prolongamento deles, me dá a imagem, tá certo? Me dá a imagem. Então, a imagem no espelho plano vai ser formada sempre desse jeito, a partir do prolongamento dos raios refletidos, tá certo? E aí, ó, por que isso? Lembremos, a luz, tá certo? A luz, ela transporta energia, tá certo? Essa energia luminosa é que é o que vai ser refletido aqui no espelho, tá certo? Parte é absorvido, parte é refletido, mas não vamos falar disso aqui agora não, tá bom? Ó, para a gente ficar aqui ciente, a imagem é formada sempre dentro do espelho, tá certo? Tudo que você vê da imagem no espelho plano é dentro do espelho. E a imagem sempre é virtual. Por que virtual? Porque é sempre o prolongamento do raio refletido. Tá joia? Isso fica claro lá em espelhos côncavos e convexos, que é o nosso próximo assunto. Ó, e as leis físicas que regem a reflexão da luz, tá certo? São essas aqui, ó. A primeira lei: o raio incidente de luz, a reta normal, que é uma reta imaginária, e o raio refletido estão no mesmo plano. Vamos imaginar de novo, nosso espelho plano, agora deitado na horizontal, e vem aqui o raio incidente. Então, esse raio de luz, proveniente de alguma fonte, bate no espelho. Primeira coisa que você vai traçar, a reta normal. A reta normal sempre perpendicular ao espelho, sempre fazendo o ângulo de 90 graus, a reta normal com o espelho. O raio refletido, ele vai sair simetricamente ao raio incidente.
Então, a primeira lei diz que todas essas retas, todos esses raios, estão no mesmo plano de incidência. A segunda lei diz que o ângulo de incidência θ1 é igual ao ângulo de reflexão. Que fique bem claro, o ângulo de incidência e de reflexão tem que ser com a reta normal, que seriam esses ângulos aí, ó. θ1, o ângulo de incidência, θ2, o ângulo de reflexão. Tá certo? Bom, tem aí um laserzinho, um gifzinho para mostrar o que tinha num primeiro momento. O raio de luz vem, bate no espelho, é refletido, tem o normal e os ângulos. Tá certo? Pode perceber aí direitinho. Vamos passar aqui. Ó, as propriedades dos espelhos planos. Minha gente, as propriedades são bem simples, tá certo? Espelho plano é um assunto legal. Primeiro ponto, as imagens são simétricas. Que é isso? São iguais. Se você está na frente de um espelho, a sua imagem também vai se formar na sua frente. Se você está distante 1 metro do espelho, a sua imagem também vai estar distante 1 metro do espelho, do mesmo tamanho que você, tá certo? Então, o espelho plano vai ter essa característica, não vai ter nenhuma alteração no seu tamanho, na sua forma, tá certo? Então, a imagem sempre é simétrica. Então, a distância é a mesma, possui o mesmo tamanho. Ponto 2. As imagens são enantiomorfas. Que palavrão é esse? Enantiomorfas quer dizer que ele vai trocar a forma, tá certo? O que é direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito. Percebe a letrinha F, tá certo? Na frente do espelho, ela é uma. Atrás do espelho, dentro do espelho, ela é outra. Aí, quando você observa, por exemplo, ambulâncias na estrada, a palavra ambulância está escrita de trás para frente, para que o motorista no trânsito, ao observar a ambulância, possa ler corretamente. Tá certo? Então, essa característica é chamada de enantiomorfa. E, em caso de movimento relativo ao espelho, no caso de você se aproximar do espelho, se afastar do espelho, a sua imagem vai possuir a mesma velocidade que você. Tá certo? Que fique bem claro isso daí. E aí, ó, terceira e última propriedade do espelho é a respeito do campo visual. E isso muito utilizado por quem é motorista. Então, imagine o seguinte. Está aqui um objeto, que é um olho de um observador, e está aqui um espelho plano. Então, o que acontece? O meu observador está se olhando aqui no espelho, tá certo? Então, à medida que ele está se olhando no espelho, tem luz no ambiente e essa luz no espelho vai ser refletida. Quando a gente fizer o prolongamento desses raios, a gente já sabe que vai ter uma imagem. Então, a imagem que eu vou ter aqui é a imagem do meu objeto, seria o olhinho. Onde está o campo visual? O campo visual vai ser a região compreendida entre os raios refletidos, tá certo? Só para fixar, a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre a imagem e o espelho, tá certo? E aí a gente vai ter o campo visual, tá certo? Um exemplo bem prático disso daí, ó, seria o seguinte. Imagina o motorista no trânsito e ele está usando o retrovisor esquerdo para ver quem está ao seu lado. Ele só vai ver no seu campo visual os pontos 1, 2, 5 e 9. Tudo que tiver inserido dentro do campo visual, o motorista vai enxergar. Agora os pontos 3 e 6, 4, 7 e 8 não está no campo visual do motorista, está no chamado ponto cego. Ou seja, nesse ponto é impossível o motorista observar quem está aí, tá certo? E aí algumas colisões, principalmente com moto, acontece aí. Geralmente a moto está no ponto cego, vai querer ultrapassar, o motorista não vê, acaba batendo e causando acidente. Então vamos ficar ligado aí, tá certo? Vamos ver aqui um exercíciozinho bem prático do que a gente está falando aqui agora. Então vê, exemplo 1. Dois pontos luminosos A e B estão diante de um espelho plano E. Qual é a distância entre o ponto A e a imagem do ponto B? Tá certo? Então eu quero a imagem de B distante de A. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Se o espelho plano conjuga imagens à mesma distância que o objeto, então os pontos A e B estarão distantes à mesma proporção do que eu tenho o objeto lá fora. Ou seja, eles vão continuar dentro do espelho a 20 centímetros do espelho e separados 30 centímetros. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber a distância do ponto A, que está lá em cima, até a imagem do ponto B, que está aqui embaixo. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar de geometria. A distância entre as imagens de A
e o ponto A é 40 centímetros. É só somar essas distâncias aí. Aí percebe, a distância entre A e B não vai mudar, 30 centímetros. A menor distância dos pontos é uma reta. É esse x que eu quero. E aí, quando eu exercito o meu olho de Tandera, eu percebo que isso aqui é um triângulo retângulo. E aí, para descobrir esse x, basta aplicar o teorema de Pitágoras, onde x é a nossa hipotenusa. Então, x ao quadrado, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Vou fazer minhas continhas e vou concluir que esse x é igual a 50 centímetros. Beleza até aí? Só a aplicação do teorema de Pitágoras. Exemplo número 2, exercício 2. Assinale as alternativas erradas. Primeiro, a primeira lei da reflexão afirma que o raio incidente, o refletido e a normal estão no mesmo plano. Isso está corretíssimo, mas ele quer saber o errado, então não interessa. Proposição 2. O ângulo que o raio de luz incide é diferente do raio refletido. Bom, falso, porque a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então, a proposição 2 está dizendo o contrário, então ela está errada. E ele pede a errada, então 2 é a nossa resposta por enquanto. 3. A normal faz com o plano um ângulo de 90 graus. Corretíssimo também. E estão erradas aqui proposições. A letra A não é, a letra B sim, o 2. Então, nossa resposta, letra B. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá certo? Bons estudos, até mais, até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau!